Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. Eu recebi um bloco de pensamentos aqui para falar sobre um tema de um alcance mais profundo. Eu peço desculpas se vocês ouvirem um som de fundo, é o ar-condicionado ligado. Vamos trazer aqui um pouco de conhecimento para vocês refletirem sobre o que será dito. Os livros psicografados que trazem as informações das colônias e de outros conhecimentos são muito bons, mas eles não são tudo. Existe ainda muita coisa para trazer para vocês. Quando comentou-se no movimento espírita sobre os exilados de Capela, causou um estardalhaço. Muitas pessoas rejeitaram, dizendo que aquilo é um delírio. Enfim, em planetas de provas e expiações, onde existe o predomínio de muitos espíritos arraigados às práticas do passado, a ortodoxia, o fanatismo impera. Essas almas que estão reencarnadas hoje e que apresentam um desvio de comportamento espiritual, da qual elas mesmas não percebem, são espíritos que trazem esses problemas há muito mais tempo do que vocês imaginam. Bem antes da Terra. Bem antes do mundo em que eles foram exilados. É preciso dizer que muitos que vieram para cá, que trouxeram esse comportamento, e através das sucessivas reencarnações, essas pessoas mudaram seus comportamentos. Mas existem aqueles mais resistentes e renitentes que insistem com esse comportamento. O que vocês apreciam, o que vocês veem aqui no Encarnação é somente um pálido reflexo da vibração pesada e densa que essa alma tem dentro de si. Mas o porquê disso? Vamos entender essa psicologia? Vamos. Os espíritos, nas suas relações interpessoais, pelo cosmo, pelo universo, um dos comportamentos mais previsíveis e repetitivo pelos espíritos das sombras é querer dominar outros espíritos para se sentir poderoso. É querer comandar muitos espíritos, submeter, escravizar, dominar, manipular. E não há meio mais fácil de fazer isso do que a religião. A religião é o ambiente que facilita muito o domínio desses espíritos. Porque naturalmente as pessoas têm um respeito ao sagrado. As pessoas se curvam mediante o espiritual. Esses espíritos, quando tentam dominar as consciências, eles não o fazem de forma objetiva e direta. Eles vão fazer uso de mecanismos sutis. Eles vão trabalhar com o medo. Eles vão trabalhar com a promessa fácil de que o acesso aos reinos dos céus só basta uma simples declaração de de que aceita aquele líder religioso, eles vão trabalhar
que estão protegendo a religião e que não podem permitir com que muitas pessoas proclamem mentiras. Mas o que é que está por trás dessas estratégias? A fome, o desejo, a carência de terem pessoas venerando e cultuando eles. Eles querem que outros espíritos os venere, os cultue, os valorize, os reconheça, os aplauda. Então, quando os espíritos são livres, começam a desenvolver o pensamento e serem livres pensadores, isso para essas almas é uma grande afronta. Num outro plano de ideias, existem agrupamentos de espíritos extremamente viciados no mal, que já tem milênios e milênios e milênios, já tem uma estrada longa de maldade. Hoje eu vou revelar para vocês aqui uma coisa muito profunda, que poderá chocar muitos de vocês, mas a revelação vai ser feita, quer vocês acreditem ou não. A revelação vai ser feita, e será uma revelação muito dura. Fiquem até o final do vídeo. Continuando, no panorama espiritual, esses espíritos vêm de uma estrada longínqua, cheia de ódio, de mágoas e dominações, a tal ponto deles não acreditarem mais em suas conversões, em seus reequilíbrios. Então, esses espíritos nutrem um ódio muito grande para com Deus e seus emissários maiores. O que é que esses espíritos fazem? Eles tentam afrontar Deus como crianças, mostrando que eles também têm um reino deles. Deus pode ter o seu poder, mas nós temos também o nosso reino. E o que é que esses espíritos trevosos pensam? Em agrupar, em reunir o maior número de pessoas possível. Primeiro, para que eles não fiquem sós. Segundo, para que eles possam exercer aquilo que é natural deles: o domínio, o autoritarismo, a arrogância, a prepotência. Eles querem subjugar milhões de almas, para que eles digam indiretamente para o Criador: o Senhor pode ser poderoso, tem o universo, mas eu tenho o meu universo. Isso é uma concepção inconsciente deles e ao mesmo tempo consciente. As energias deles vibram nesse campo. Então, esses espíritos, a primeira coisa que eles fazem, como são espíritos inteligentíssimos, dotados de conhecimentos psicológicos, conhecimentos da ciência dos fluidos, em níveis totalmente desconhecidos pela maioria dos espíritos que estão encarnados em planetas como de provas e expiações. Esses espíritos, os seus líderes e suas facções, que não funcionam só aqui na Terra. Existem milhares de planetas de prova e expiação que têm espíritos assim também. São muitos. E são muitos os que se destacam no mal, na liderança, no conhecimento, na habilidade, na força mental, nas estratégias psicológicas, em dominar a mente daquelas almas que estão começando ao aprendizado da espiritualidade, nos seus respectivos mundos. São muitos. Claro que existem aqueles também que são hábeis na luz, para opor força a eles, senão ficaria um desequilíbrio do universo. Como diz o filme, a força estaria em desequilíbrio.
pende mais para um lado. Então esses espíritos, eles trabalham para arregimentar milhões e milhões de almas. E eles são colocados em planetas de provas e expiações. Eles ficam no astral desses planetas, evidentemente nas regiões mais densas, comandando aquelas milhões de almas. E ali é designado um grupo de espíritos também para combatê-los, que são os guardiões planetários, que vocês já conhecem. O Anton, o Jamal, o Vatabi, o Pedro Rianderenenai é um desses guardiões, um general assim como Jamar, como Vatabi, que está encarnado entre vocês. São espíritos assim que vêm à Terra para enfrentar toda uma grande adversidade. Já tem a experiência, já tem a tarimba, já tem o know-how de apanhar, mas trazer o que é necessário trazer. É como nadar contra uma correnteza. É preciso braços fortes, muita força. Mas a força dele não está no físico, está no espírito dele. Mas não só tem ele, tem muitos outros também que vêm ajudar. Muito bem. Então, esses espíritos que fazem isso, que dominam, eles usam muitas estratégias. Uma das estratégias que eles alegam é que eles amam, se preocupam muito com a doutrina que foi trazida, para que a doutrina não seja deturpada. Mas o sentimento que preenche seus corações não é esse. Essa alegação que eles falam, mas o sentimento que preenche o coração deles é a vontade de dominar. Só que esses que estão encarnados aí, eles são comandados por outros. Eles são apenas médios, satélites, tentáculos desses outros. São espíritos. Esses irmãos que vocês já conhecem, que eu não preciso citar nomes. Esses irmãos que vocês já conhecem, eles já fizeram um certo progresso, mas ainda continuam presos a alguns sentimentos. E esses sentimentos é justamente onde as garras dos mais doentes cravam neles e dominam sem eles saberem. Por que que nós temos esses espíritos, os que comandam esses, os mais trevosos? Por que que nós recebemos essa pressão? Isso tem motivos. Muitos de nós já foram como eles. O espírito é criado simples e ignorante. Essa expressão quer dizer que o espírito não nasce com nenhum privilégio, nenhum patrimônio pronto. Ele vai se desenvolvendo. Nem mesmo aquele que vocês chamam de Jesus, nem o Cristo planetário nasceu pronto. E nessa longa jornada dos aiões siderais, o espírito vai construindo sua bagagem. Mas existem espíritos que estão tão distantes desses espíritos, em termos evolutivos, que eles são considerados deuses, que é incompreensível isso. Espíritos que têm uma distância que vai muito além do Ieta,
Ieta é um arquiteto sideral que já se comunicou, já deu sua comunicação através do médio Pedro Augusto na casa plataforma de oração. Existem espíritos ainda mais distantes disso. Existem situações no universo que os espíritos, eles passam muito tempo no mal, a ponto de praticamente ser impossível esses espíritos se recuperarem. Então é feito com eles uma coisa, a palavra mais próxima que nós podemos usar aqui no nosso vocabulário é o reset. É apagado muita coisa desses espíritos. Mas não é apagado tudo, porque senão seria extinção da individualidade. Esse reset, ele não é feito por espíritos evoluídos. Ele é feito por espíritos muito além dos evoluídos. Por engenheiros siderais de um conhecimento que vão além dessas raças que têm contato com a Terra. Muito mais evoluídos. Raças e espíritos muito, muito, muito envelhecidos. Todos nós aqui, os habitantes da Terra, sofremos o reset. A possibilidade de nós termos sido ex-dragões é enorme. Isso pode ser um choque para você, mas é uma realidade. Não é à toa que os milhões de espíritos, ou bilhões de espíritos, ou trilhões de espíritos, quatrilhões, quinquilhões de espíritos, são colocados nas franjas das galáxias, espalha nos mundos, para que eles possam fazer um recomeço. E eles fazem um recomeço, vão evoluindo, vão evoluindo. É a misericórdia incomensurável e indizível da fonte criadora, para que aquela alma cresça e evolua. Existem coisas no universo que, se fossem reveladas de forma abrupta assim, isso é assim, certos espíritos surtariam e não aceitariam. Não dá para aceitar. Com o patrimônio evolutivo adquirido naquele momento, o espírito não vai suportar. Por isso que um espírito que verdadeiramente quer evoluir, ele deve manter sempre no seu espírito a humildade. Mas não é essa humildade que vocês falam aí, comentam entre vocês. Meus irmãos, a maioria de vocês não sabe o que é humildade. Eu falo de uma humildade da alma, lá de dentro, onde o espírito, ele pode muito bem refletir e analisar o que vai receber, mas nunca achar que certas coisas são impossíveis, não existem. Muitas revelações que estão chegando para vocês, se vocês prestarem atenção, elas não estão negando os princípios básicos, mas elas estão falando coisas que nunca foram faladas. Se tudo tivesse sido falado, não tem como tudo ter sido falado de uma vez. Não foi assim com Jesus, não foi assim com Allan Kardec, não é assim com Pedro, não será assim com outros espíritos que reencarnarem aqui. Sempre faltará alguma coisa, sempre faltará alguma informação, algum conhecimento, algum novo conhecimento, porque o universo, ele é bem maior do que a mente humana concebe. Então, esses espíritos que estão nessa vibração devem ser compreendidos, devem ser amados, devem. Eu falo dos encarnados
dos satélites dos seres da escuridão. Devem ser compreendidos? Devem. Mas devem ser também esclarecidos. Uns fazem de uma forma mais assertiva, outros fazem de uma forma mais amorosa. Porque quando se passa um conteúdo informativo para esses espíritos, embora eles não acreditem, mas a informação vai penetrando gradualmente. E os níveis de desequilíbrio são muito variados. Existem espíritos que estão presos a esse pensamento, mas não estão tão presos quanto outros. E esses que não estão tão presos, quando se deparam com aquele argumento, dito de forma incisiva e forte, começa a promover reflexão naquela alma. Não é dito por vocês que Deus usa os irmãos para ajudar outros irmãos? Como é que vamos nos calar perante irmãos que têm um pensamento ilusório, extremamente egoísta? A verdade tem que ser dita. Uns dizem de uma forma mais forte, outros dizem de uma forma mais amorosa. Não combatam os irmãos que estão trazendo a verdade. Se vocês fizerem isso de alguma forma, vocês serão pedra de tropeço no trabalho daqueles irmãos que estão canalizando o puxão de orelha da fonte. O objetivo é despertar o espírito desses vícios milenares e despertar o espírito dos vícios de outros espíritos mais experientes naqueles desequilíbrios. Porque esses espíritos que comandam as trevas têm experiências de transições planetárias. Já estão acostumados a transitar de mundos a mundos e sabem que serão exilados. E esses espíritos estão dominando a mente de muitas almas imprevidentes que têm um pouco de sintonia negativa e eles aproveitam e dominam. Então, se nada for dito, nada for falado, aqueles que têm um pouco de energia negativa, que têm um pouco de desequilíbrio, não vai acordar. Não duvidem do momento que vocês estão vivenciando. Não é um momento comum, é um momento extremamente duro. É um momento onde serão convocados os que têm a coragem. Porque coragem é uma forma de amor. O movimento espírita de vocês trabalhou por muito tempo e ainda trabalha, sendo protegido pelos Exus. E esses espíritos trabalham em regiões extremamente difíceis. Dão conta do recado para manter o equilíbrio. E nunca pediram reconhecimento. Muitos livros que vieram psicografados no passado, espíritos que se apresentaram no passado, bons espíritos, espíritos dedicados ao bem, receberam a homenagem de serem o nome das casas espíritas. Isso já sabia que ia acontecer. Casa espírita fulano de tal, casa espírita beltrano de tal. Acontece que uma pleide
um agrupamento gigantesco de outras entidades sustentam essas casas. E a maioria dos trabalhadores nem sabe disso. Porque o conhecimento doutrinário é muito pequeno. O conhecimento do mundo espiritual é muito pequeno. Muito pequeno. E esses espíritos não estão nem aí para reconhecimento. Eles trabalham por amor. Eu estou me referindo à figura dos Exus. Esses espíritos que se comunicam na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, ou com outros centros, que vêm com esse jeito agressivo, grosseiro, alguns não são os Exus. Alguns são verdadeiros corruptos, criminosos do astral, que são designados pela Umbanda de quiumbas. Dê o nome que quiser, mas não são os verdadeiros Exus. Existem aqueles Exus menos evoluídos, mas que se ele fizer parte da falange, ele cumprirá os padrões da falange. Caso contrário, ele será retirado. Porque com Exu não tem indisciplina. O Exu, na falange dele, não tem falsidade nem indisciplina. Tem coragem e seriedade no trabalho. Por isso que o Dr. Bezerra de Menezes, o Eurípides Bazanufo, figuras conhecidas do movimento espírita, contam com o seu trabalho. E o próprio Cristo também. Os Exus são os embaixadores do Cristo nas regiões trevosas. Regiões que vocês não têm a mínima noção do que se passa lá. Estão tendo agora noções. Regiões terríveis, terríveis. Nós somos espíritos resetados, meus filhos. Temos que ter paciência com esses outros irmãos também doentes. Mas a verdade tem que ser falada. A verdade tem que ser dita. Porque estamos num momento crucial, onde se acelera a transmigração dos espíritos, dito na Gênese, os milagres e as predições. Levas de espíritos estão sendo tiradas. Levas de espíritos estão sendo trazidas. Mudança planetária. Isso acontece sempre nos mundos. A Terra não é o único. Está acontecendo em milhares de planetas. Sempre aconteceu e vai acontecer. Planetas que vão se tornar provas e expiações, que ainda não se tornaram, vai acontecer isso. Então, existem espíritos que têm essa experiência de acompanhar as transições e que auxiliam os guardiões planetários. E são convidados por Jesus e pelo Cristo planetário para estarem aqui, auxiliando os irmãos das estrelas. Eles estão sendo chamados, estão aqui, têm vasta experiência nisso. Têm ajudado bastante com dicas, com estudos, com tecnologia e com a emissão de muito amor, porque a compreensão desses espíritos é muito grande, é muito vasta. Então, meus irmãos, está tudo dentro do plano do Pai. Tenham paciência com esses irmãos. Com esses irmãos. Que a luz do Cordeiro, do Pai, de Deus, que a política de Jesus de Nazaré e o Cristo planetário e o amor emanado por Gaia ilumine o coração de vocês. Que assim seja. Obrigado, pessoal.
Beijo no coração de vocês. Eu acordei com essas ideias na cabeça para falar desse tema de uma forma mais amorosa. Como eu não tenho amor ainda, os espíritos precisam vir me intuir e ficar muito junto de mim para trazer para vocês. Muito obrigado a todos.